Estudo do livro de Números, a partir do capítulo 11, que a palavra é taberá. O povo se queixou das dificuldades, provavelmente em virtude dos problemas e privações da caminhada. O texto não nos informa a origem do fogo. A linguagem é menos definida do que em Levítico 10:2. Mas, independentemente de onde veio, o fogo era do Senhor. Consumiu algumas extremidades do acampamento, mas não há menção de que alguém tenha sido morto. Era um sinal da ira santa de Deus, e diminuiu e se apagou como resultado da intercessão de Moisés. O lugar ficou conhecido como Taberá ou Queimada. Taberá não foi incluída entre as etapas no capítulo 33. Mas não há sugestão de mudança de Taberá para Kibrote Hatavá entre os versículos 3 e 4. Alguns estudiosos têm observado que as sentenças e punições de Deus após a entrega da lei são mais severas do que antes. Acerca de um registro dos juízos de Deus, Salmo 106. 3. A reclamação por carne. 11 do 4 ao 6. O bando ou multidão mista encheu-se de gula, Êxodos 12, 38, Salmo 78, 29, 106, 14. Os israelitas tornaram a queixar-se, Êxodo 16, 2, em que, no entanto, o lamento não é citado. Carne pode incluir peixe, versículo 5 e Levíticos 11, 11. Egípcios pobres e outros escravos estrangeiros associaram-se aos israelitas. Afirmavam ter comido peixe de graça. No Egito, a quantidade de peixes no Egito era um grande benefício para a classe pobre. Os canais, charcos e tanques das regiões baixas continuavam fartos de peixes mesmo depois de cessarem as inundações do Nilo. A citação é Wilkinson, citado no ICC, página 103. As melancias têm sido cultivadas no Egito desde os tempos mais primitivos. Heródoto menciona cebolas e alhos porós como comida comum dos trabalhadores das pirâmides. Ele também menciona o alho. Fica claro, portanto, que aqui temos um retrato muito vívido e verdadeiro da vida egípcia, e em particular da vida da classe mais pobre. Mas eles se queixam que agora perderam o apetite. As nossas gargantas estão ressecadas, e para todo lado que olham só veem este maná. Alguns estudiosos têm argumentado que o povo tinha gado em grande quantidade, mas eram necessários muitos animais para os sacrifícios e não teriam durado muito tempo se tivessem sido abatidos indiscriminadamente. Naquele contexto de deserto, certamente o número de animais já havia diminuído muito. 4. O maná, 11 do 7 ao 9. Êxodo 16, 14. Em Êxodo 16, 14 é dito que o maná era como flocos finos semelhantes à geada, mas depois de recolhido era branco como semente de coentro. Êxodo 16, 31. Aqui também ele é comparado à semente de coentro. Versículo 7, com o acréscimo de que tinha aparência de resina. Gênesis 2:12 na BJ, que coloca na nota de rodapé para elucidar bidélio, no texto goma resina aromática. Depois de preparado, tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Em Êxodo 16:31, seu gosto era de bolo de mel. Acerca de todo o assunto do maná, inclusive a sua aplicação espiritual, Patrick Fairbairn, The Typology of Scripture. Nenhuma explicação naturalista do maná faz justiça às descrições da Bíblia. 5. A queixa de Moisés, 11 do 10 ao 15. A lamentação entre o povo foi geral e desavergonhada.
provocando a ira de Deus, que aparentemente só estourou. Versículo 33. Isso pareceu mal a Moisés, em parte por causa da grande falta de gratidão, em parte por ver o castigo terrível que viria sobre o povo, e em parte ainda por causa do seu próprio fardo expresso dos versículos seguintes. M. Pule. Moisés se queixa. Aqui. Moisés se queixa de que Deus põe o fardo do povo sobre ele. Eles não eram seus filhos para que tivesse de conduzi-los à terra prometida ou encontrar comida para eles, ou carregá-los sozinho. É verdade que outros haviam sido escolhidos para carregar o fardo junto com ele, mas isso se referia somente a questões menores. A queixa de Moisés certamente era infundada, mas não devemos condená-lo por ter lançado as suas preocupações ao Senhor, pois estava debaixo de grande pressão. É digno de observação aqui, no entanto, que a linguagem tem todas as marcas da genuinidade, pois um escritor posterior dificilmente teria atribuído essas palavras a Moisés. Moisés argumenta que não é a mãe de Israel, porque agora deveria fazer o papel de ama. Minotti diz que, apesar da forma masculina, ama aqui deve ter um sentido feminino. Uma pequena mudança de letras da palavra daria mãe adotiva. Por outro lado, a AVA, a RV e o ICC trazem pai adotivo, Deuteronômio 1:31 e Atos 13:18, Isaías 40:11. A ideia então seria que Israel era o filho de Deus. Êxodos 4:22 e 23, Deuteronômio 32:18, Oséias 11:1, e por isso ele é de fato o pai adotivo. As duas perguntas que Moisés faz favorecem o feminino. Versículo 3. Onde conseguirei carne, se Moisés parece ter esquecido que o Senhor proverá? Gênesis 22:14. Precisamos lembrar que ele está totalmente desesperado e parece que Deus não está fazendo nada. Finalmente, como outros grandes servos de Deus, ele ora pedindo para morrer. 6 a 70 autoridades. Moisés devia escolher 70 autoridades de Israel para ajudá-lo a carregar o fardo que é o povo. As autoridades eram os líderes, dentre os quais 70 seriam escolhidos. Os judeus atribuíram a origem do sinédrio a esses 70, mas esse é um exemplo típico de fantasia rabínica. Não devemos confundir estes homens com os homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto, chamados para ajudar Moisés na resolução de questões do povo, que certamente eram em número muito maior. Eles receberiam do Espírito que estava sobre Moisés. São os dons e o poder do Espírito que estão em jogo aqui, e não a sua pessoa. Isso não significa que Moisés ficou com uma porção menor do Espírito depois disso. 7. A promessa de carne, 11:18 a 23. O povo deveria comer carne por um mês, até que lhe saísse pelo nariz e tivesse nojo dela. Versículo 18. Consagrem-se para amanhã. Eles devem preparar-se por meio de rituais de purificação para a revelação da glória de Deus, no presente miraculoso da carne. Êxodo 19:10. Josué 3:5. Não deveriam comer carne apenas um dia. Versículo 19, como no ano anterior. Êxodo 16:19. Mas durante o mês inteiro. Mas Moisés não conseguiu crer nisso. Versículo 22. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos?
não somente os rebanhos de Israel, Êxodo 10, 9. Será que haveria o suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados? A linguagem é obviamente hiperbólica, mas o Senhor o lembra de que o poder do Senhor não está limitado. Isaías 59, 1. 600 mil do versículo 21 é o número arredondado. 8. A escolha dos 70. Moisés saiu do tabernáculo onde tinha derramado diante do Senhor as suas queixas e reuniu 70 autoridades ao redor da tenda, Êxodo 25 e 22, ao redor da tenda em semicírculo em frente do tabernáculo. Versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Confira 12:5, Êxodo 33:9, Deuteronômio 31:15. Normalmente a nuvem ficava sobre o tabernáculo. Êxodo 40:38. A promessa do versículo 15 foi cumprida e depois profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Versículo 15, cessaram, dá uma ideia errada. O sinal lhes foi conferido por ocasião de sua designação para lhes dar crédito na sua função. Não teve continuidade porque a sua função era a de governar e não de profetizar. Mas, confira a nota de rodapé da NVI, profetizaram e continuaram a fazê-lo, confira Hebreus 2, 3, 4. 9. Eldade e Medade, capítulo 11, do 26 ao 30. Eldade e Medade, que não aparecem em outros lugares da Bíblia, tinham ficado no acampamento, provavelmente porque não queriam assumir responsabilidade. O texto faz concluir que eles pertenciam a 70 autoridades, expressão usada nos versículos 24 e 25 em sentido genérico. Versículo 26, estavam na lista, literalmente escritos, indicando que Israel havia aprendido a arte da escrita no Egito. Um jovem contou o fato a Moisés e Josué, que desde jovem era auxiliar de Moisés. Êxodo 19, do 9 ao 14. E Josué 1:1. Pediu a Moisés que os proibisse de continuar. Marcos 9:38. Os outros do grupo dos 70 haviam estado com Moisés quando o dom da profecia fora conferido a eles. O fato de Eldade e Medade estarem profetizando isoladamente no acampamento parecia a Josué um ato independente que estabelecia assim um outro centro de autoridade, especialmente porque haviam desobedecido à convocação de Moisés. Mas Moisés já havia vencido o problema da inveja e a sua resposta é uma das mais nobres da Bíblia. 10. As codornizes, 11 do 31 ao 35. O Senhor trouxe codornizes ao acampamento por meio de um vento oriental. Salmo 78, 26 e 31. Codornizes são citadas 2 vezes em associação com a peregrinação no deserto. Êxodo 16, 13. Números 11, 31 e 32. Salmo 105, 40. Tristão mostrou que elas... Tristão, nunca vi isso aí. Nunca vi. Tristão, nunca vi. Essa palavra aqui, não sei se é uma pessoa. Tristão mostrou que elas subiriam naturalmente pelo Mar Vermelho até a sua bifurcação e cruzariam a parte mais estreita para depois entrar na península do Sinai. O vento do mar as traria em enorme quantidade para o acampamento que os israelitas ocupavam naquela época. O milagre consistia no fato de serem conduzidas ao lugar certo e na época certa. As codornizes, quando migram, começam a chegar à noite. Êxodo 16, 13. E podem ser encontradas em grande quantidade de manhã. Números 11, 31 e 32. A exaustão das aves
A exaustão das aves na sua chegada torna fácil acreditar no que está dito no relato acerca do número que os israelitas conseguiram pegar e da facilidade com que se conseguia pegá-las. Versículo 31. A fez cair, a mesma palavra é traduzida por espalhou em 1 Samuel 30:16, e a interpretação tradicional é que na sua revoada elas perfaziam o equivalente à jornada de um dia em cada lado do acampamento, a uma altura de quase do chão, sendo assim facilmente pegas. 32. 10 barris. 10 homens. O homer, uma carga de jumento, era equivalente a 10 éfas. Então, se é homer, né, carga de jumento, a palavra lá na frente vai ser homeris, né, que é homer, né, homer, carga de jumento. Era equivalente a 10 éfas, Ezequiel 45:11, e totalizava aproximadamente 220 litros, enquanto um homer era 1/10 de um éfa, Êxodo 16:36. Alguns estudiosos tentavam identificar uma explicação natural para o versículo 33, como se em Egé a praga resultasse da indigestão ou intoxicação alimentar. Mas o que está em vista claramente é o juízo divino, Salmo 106:14. 34. Kibrote Atavá, túmulos de ânsia. LH Grulenberg identifica o local com Ruveis el-Beirig. Ruveis el-Beirig, a nordeste do local tradicionalmente reconhecido como Monte Sinai. Azerote é identificado em geral com Ain Kodara. Um oásis com uma fonte no caminho do Sinai de Acaba. 11. A queixa de Miriam e Arão, 12:1-16. Letra A. A natureza de sua queixa, 12:1-2. Miriam e Arão criticaram Moisés em virtude de seu casamento com uma mulher etíope ou cuxita, que essa não era, no entanto, a reclamação principal. Fica evidente no versículo seguinte no fato de que o Senhor a ignorou na sua defesa de Moisés. Versículo 6:8. Miriam foi obviamente a instigadora, pois o seu nome vem primeiro. Além disso, a sequência da primeira fase do versículo 1 no hebraico disse Miriam a Arão. Disse é conjugado na forma feminina da terceira pessoa do singular do verbo, algo que não existe em português, e o castigo veio somente sobre ela. Arão foi evidentemente influenciado e conduzido ao engano pela sua irmã, como já havia acontecido com ele em relação ao povo norte da Arábia. Cuxã em Abacuque 3:7. Por isso é bem possível que Zípora estivesse na mira aqui, visto que essa era apenas o pretexto. Não há razões para deduzirmos que se refere a um casamento recente. Em vista do silêncio do texto bíblico, não é sábio tirar conclusões precipitadas. O versículo 2, no entanto, evidencia a verdadeira razão da queixa. Miriam era profetisa, Êxodo 15:20. E Arão, como sumo sacerdote, estava autorizado a usar o Urim e o Tumim, por meio dos quais podiam descobrir a vontade de Deus para o povo. Êxodo 28:30. Mas no capítulo anterior, por meio da nomeação das 70 autoridades, estava evidente que Moisés era considerado o canal central da autoridade divina. Assim, Miriam e Arão afirmam a sua igualdade. Eu acho que é Miqueias 6:4. Letra B. A paciência de Moisés, 12:3. Que Moisés falasse de si mesmo como do homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra.
tem causado estranheza a muitas pessoas. Alguns eruditos têm explicado isso com a objetividade de um homem inspirado, mas parece mais natural pressupor que é um acréscimo inspirado ao texto, como a descrição da morte de Moisés em Deuteronômio 34. É por isso que a versão inglesa, NIV, coloca o versículo entre parênteses e provavelmente isso é dito de Moisés, nesse ponto em vista de seu silêncio ao ser atacado. A palavra refere-se especialmente à atitude de uma pessoa em relação a Deus. É a sua posição de representante de Deus que está sendo desafiada e ele deixa a defesa por conta de Deus. Letra C, a defesa de Moisés, 12, do 4 ao 10. O Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam para saírem do acampamento e irem para a tenda do encontro. Confira 11 e 16. Para a entrada do pátio, versículo 4. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda, à entrada do santuário, e Arão e Miriam receberam a ordem de virem à frente. Não há indicação de que tivessem entrado no santuário ou que tivesse havido uma manifestação física de Deus. O Senhor contrasta então Moisés com outros profetas. Com estes ele fala por meio de visões, ou de sonhos, ou de enigmas e mistérios, mas com Moisés que foi incumbido de toda a casa de Deus, não o tabernáculo, mas a casa de Israel. O Senhor fala face a face, Êxodo 33:11 e Deuteronômio 34:10. E claramente, versículo 8, ele vê a forma do Senhor, não a sua essência, mas uma manifestação exterior, que é diferente daquela vista pelos profetas em visões e diferente também da teofania, Gênesis 18:1. Após proferir a advertência do versículo 8, o Senhor partiu como se mostra pelo retorno da nuvem à posição normal. Versículo 10. Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Que o castigo caísse sobre Miriam era natural, pois foi ela a instigadora principal do descontentamento, mas é possível que Arão tenha sido poupado para que a adoração no tabernáculo não fosse interrompida. Acerca do juízo sobre Miriam, Êxodo 4:6, 2 Reis 5:27 e 2 Crônicas 26:19. Letra D, a cura de Miriam, 12, do 11 a 16. Arão suplica a favor de sua irmã, identificando-se com ela. Versículo 11. Não nos castigue, literalmente não coloque pecado sobre nós. A palavra para pecado significa também o castigo pelo pecado. Como em Zacarias 14:19, na sua humildade, Moisés, cujo relacionamento singular com Deus ela havia questionado, também pede por ela, usando duas vezes uma partícula de súplica. A BJ traz, digna-te dar-lhe a cura, eu te suplico. Digna-te dar-lhe a cura, eu te suplico. Mas o Senhor insiste em que ela tem de ser humilhada primeiro. Versículo 14. Se o pai dela lhe tivesse cuspir no rosto era uma expressão de desaprovação e desgosto. Deuteronômio 25:9. Jó 30:10. Não estaria ela envergonhada 7 dias? Quanto mais quando a ira do Senhor se acendeu contra ela. Por isso, ela precisou ser excluída por 7 dias do acampamento em que tinha buscado a posição mais elevada e teve de ser privada dos privilégios concedidos aos mais humildes. 7 dias era o período inicial da exclusão para alguém suspeito de ter uma doença de pele contagiosa. Levíticos 13:4. Lepra. E depois tinha de ficar fora de sua tenda por mais 7 dias. 14.8. Quando estivesse curada, certamente ela seria reintegrada de acordo com o ritual de Levíticos 13:14. Acerca do tópico lepra em geral,
ver os comentários desses capítulos. No versículo 16, se diz que o povo partiu de Azerote, confira 11:35, e acampou no deserto de Parã. Com base no versículo 26 do capítulo seguinte, parece que o acampamento ficava em Cádiz, que talvez seja o mesmo que Ritmá, 33:18. 12. A missão e o relato dos espiões. Os espiões, 13 do 1 ao 16. O Senhor diz a Moisés que envie 12 homens, um líder de cada tribo, para observar a terra de Canaã, com base em Deuteronômio 1:22. Parece que o plano foi ideia do povo. Em virtude disso, muitos o têm condenado e comparado à indicação de um rei, 1 Samuel 8:10. Mas é duvidoso que esse ato foi pecaminoso. Quando Samuel ouviu acerca da ideia de um rei, ele ficou descontente. 1 Samuel 8:6. E Deus confirmou que a motivação estava errada. Quando Moisés ouviu acerca dos espiões, achou que era uma boa ideia. Deuteronômio 1:23. E Deus não fez crítica alguma. Além disso, Josué, que era um dos primeiros espiões, mais tarde, também enviou espiões com resultados positivos. Josué 2:1. E mesmo que a missão para observar Ai, no capítulo 7, tenha sido desastrosa, isso ocorreu em virtude do pecado de Acã. Versículo 11. Continua sendo verdade que a ajuda divina nunca prescinde do uso sábio, cuidadoso e zeloso de todos os meios humanos. Aliás, até exige isso. Curtis, confira também 21:32, provavelmente Deuteronômio 1:32, não se refere ao envio dos homens em missão de reconhecimento, mas à sua subsequente rebelião e recusa em seguir a orientação de Deus. Os nomes dos espiões são dados nos versículos 14 e 16. Não são os mesmos dos líderes no capítulo 1. Dos 12 conhecemos somente Caleb, versículo 6, e Josué, versículo 8 ao 16. De outros trechos bíblicos, Caleb é mencionado aqui pela primeira vez, visto que ele é chamado de Quenezeu, 32:12, e Josué 14:6. Deduz-se que ele não era de origem israelita e foi mais tarde incorporado na tribo de Judá. Gênesis 15:19, 36, 11:15. Josué já foi mencionado, 11:28. Moisés mudou o seu nome de Oséias, salvação, para Josué, Javé vai salvar. Se Moisés mudou o seu nome nessa época, as referências anteriores devem ser prolépticas, mas o novo nome pode ter sido dado já antes. Depois da derrota dos Amalequitas, Êxodo 17, e confirmado ou simplesmente registrado nesta ocasião, confira o nome de Israel em Gênesis 32:28 e 35:10. A tribo de Levi é omitida como no capítulo 1. O comissionamento dos espiões, 13 do 17 ao 20. Os espiões recebem a instrução de entrar no Negueb e passar depois para a região montanhosa. Negueb no hebraico significa seco e se refere à região sul da Palestina. Cobre mais ou menos 12.000 quilômetros quadrados, ou quase metade do país de Israel de hoje. Juízes 1:15, Salmos 126:4. A região montanhosa era a parte com geografia mais acidentada da Palestina, ocupada pelos hititas, jebuseus e amorreus. As palavras de Moisés não parecem revelar uma fé forte e podem ser contrastadas com as palavras de Deuteronômio 8:7 ao 9. Pode ser que ele percebeu que o momento da decisão para o povo havia chegado, em que não a sua fé, mas a do seu povo seria decisiva.
Versículo 20. Era a época do início da colheita das uvas, final de julho no agosto. Eles haviam partido do Sinai ao 12º dia do segundo mês, 10/11, ou por volta de meados de maio. Speaker's Commentary. C. A missão dos espiões, 13, 21, 24. Os versículos 21 faz uma descrição geral da missão de reconhecimento desde o sul até o norte, e alguns detalhes são acrescentados nos versículos seguintes. É possível também que os espiões não estivessem juntos o tempo todo. Eles observaram a terra do deserto de Zin no sul, Josué 15:3, que não deve ser confundido com o deserto de Sim. Êxodos 16:1 até Reob no norte, Josué 19:28, Juízes 1:21, que se pensa ser Bet-Reob de Juízes 18:28 e 2 Samuel 10:6, na direção de Lebo Hamate, uma cidade próxima da cidade divisória das águas entre os rios Jordão e Litani. São mencionados aqui dois incidentes específicos. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron. Hebron era uma cidade antiga situada aproximadamente 100 quilômetros ao norte de Cádiz. É mencionada em associação com Abraão em Gênesis 13:18. A afirmação de que foi construída 7 anos antes de Zoan, no Egito, provavelmente associa a sua fundação à era de Tanis. Confira 1720 a.C. Zoan era a Tanis grega no nordeste do Baixo Egito, na região oriental do Delta. Aimã, Sesai e Talmai evidentemente eram líderes dos descendentes de Enac, mas obviamente são também nomes de clãs ou títulos, pois foram expulsos por Caleb 40 anos mais tarde, Josué 15:14. Os descendentes de Enac eram notórios por seu tamanho gigantesco. Versículo 28:33, Deuteronômio 28, 2:10, 9.2. Versículo 23. Carregaram o cacho pendurado numa vara. O Pulpit Commentary diz: não em virtude de seu peso, mas para não danificá-lo. Há histórias de cachos de uvas na Palestina pesando entre 5 e 6 quilos. Escol significa cacho, e por isso o nome do vale, 23-24, perto de Hebron. O primeiro relatório dos homens que cumpriram a missão de reconhecimento, 13 do 25 ao 29. 40 dias depois, os espiões retornaram a Cádiz. Com frequência, a expressão 40 dias é um arredondamento do período superior ao mês. Cádiz não é mencionada no versículo 3, mas confira 32:8. Acerca de Cádiz, versículo 26, ver comentário de 20.1. O primeiro relatório foi simplesmente factual e evidentemente concordante. Falava dos frutos da terra, Deuteronômio 1:25, Isaías 4:2, de uma terra onde manam leite e mel, Êxodos 3:8, etc. Mas também mencionava a força dos habitantes e as cidades grandes e fortificadas, aspectos que Moisés lhes havia pedido que investigassem, versículo 18-19, como também falava dos descendentes de Enac, versículo 22, acerca de mais detalhes dos 5 povos, os amalequitas, hititas, jebuseus, amorreus e cananeus, versículo 29, consulte o NBD e o DJ Wiseman, é de Peoples of Old Times, 1973, capítulo 2, de Cananites, capítulo 5, de Amorites do Mar Ié,
o Mediterrâneo. O NBC 3 Ed observa que 3 características do relatório são significativas à luz das descobertas arqueológicas modernas. Em primeiro lugar, leite e mel é a descrição tradicional de uma terra frutífera. Em segundo lugar, a referência às cidades fortificadas é factual. Em terceiro lugar, a população era de fato mista. O segundo relatório dos homens que cumpriram a missão de reconhecimento, 13 do 30 ao 33. Caleb tentou acalmá-los. A reação do povo foi de choque total. Josué é associado com ele em 14:6, com base em Deuteronômio 29. É evidente que Moisés também protestou com eles, mas Caleb assumiu a liderança. Os outros espiões, no entanto, agora mostraram os seus verdadeiros sentimentos. Observe o contraste entre os versículos 30 e 31. O temor os faz maquiar o primeiro relatório de exagerar nas suas construções. O povo da terra não é somente forte, mas mais forte do que nós. Todos os que viram eram de grande estatura, e comparados com os descendentes de Enaque, eles se sentiram como gafanhotos. É uma terra que devora os que nela vivem. A terra era o ponto de discórdia em virtude de sua fertilidade e produtividade, e visto que muitos povos lutavam pela posse da terra, os habitantes definhavam. QI, mas confira em TLH. Aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. Versículo 33, os gigantes é assim. Na Septuaginta traduz o termo que em Gênesis 6:4 é somente transliterado por nefilins. Os escorpiões obviamente associaram os filhos de Enaque com esses gigantes. 13, rebelião e castigo. Aqui é o versículo 14. O versículo 14 é muita coisa, então vou terminar por aqui e vou gravar no outro. Versículo 14, do 1 ao 4.